Bom dia, meu querido, minha querida. Estamos em mais um dia, nessa terça-feira, pensando, né? Tudo que nós já temos em Cristo Jesus. Você já tem tudo que você precisa. Nós lemos ontem, no verso 3 e 4, que em Cristo Jesus, Deus já nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. E hoje eu gostaria de falar então de duas qualidades que Pedro nos orienta a nos exercitarmos, né? Duas qualidades que nos foram dadas por meio de Cristo Jesus, nós já temos ela, mas Deus deseja que nós desenvolvemos então essa qualidade. E ele diz assim no verso 5: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. O que Pedro está falando aqui? Pedro está falando o seguinte: vocês já receberam as promessas de Cristo Jesus por meio da fé. Agora, acrescentem a isso, né, desenvolvam a virtude, que é a excelência moral, e o conhecimento. A excelência moral diz respeito ao seu caráter, à sua moralidade. Então, o que Pedro está nos dizendo é o seguinte: meus amados, Cristo Jesus está sendo formado em você. Desenvolva então o caráter de Cristo Jesus, a integridade, a honestidade de Cristo Jesus, a sinceridade de Cristo Jesus, a franqueza, a humildade, a santidade, tudo que diz respeito à sua moralidade, a justiça. E ele fala: acrescente então a essa excelência moral o conhecimento. Conhecimento do quê? Obviamente de Cristo Jesus. Quem foi Cristo Jesus? Nosso Deus e Salvador. O que a gente conhece sobre Ele? Nós sabemos, através dos evangelhos, como foi o ministério de Jesus Cristo, as atitudes de Jesus diante de muitas situações, né? Misericórdia, amor ao próximo, justo, uma ira santa que ele demonstrou lá no templo sobre os cambistas. Então, meus amados, o que Pedro está falando é o seguinte: vocês precisam ser íntegros, ao contrário dos falsos mestres que se envolvem em imoralidades sexuais. Vocês precisam ser santos, justos, honestos. E vocês, então, para isso, precisam conhecer como Jesus Cristo viveu. E eles já sabiam, muito provavelmente eles já, pelo próprio testemunho do apóstolo Pedro e de outros, eles já sabiam do ministério de Jesus Cristo, e também, à altura da escrita dessa carta, provavelmente eles já até teriam acesso a um dos evangelhos, tendo em vista que Pedro mesmo orientou o próprio Marcos a escrever um evangelho, e o evangelho de Marcos é anterior a essa carta de 2 Pedro. Então, meus amados, acrescentem, desenvolvam uma excelência moral. Cuide das suas atitudes, das suas reações, das suas ações no seu dia a dia, para que elas se pareçam com o do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que você é um cidadão do reino de Deus. Sua pátria é celestial, não é uma pátria terrena. Você já tem tudo que você precisa em Cristo Jesus para viver essas verdades. Você precisa viver essas promessas porque elas são cumpridas diariamente nas suas vidas e na minha também. Então Pedro nos convoca diante de tudo que nós já temos em Cristo Jesus. Meus amigos, não só viver, mas eu gosto muito da expressão desfrutar das promessas em Cristo Jesus. Pense durante esse dia nas suas atitudes. Se esforce, que é o que ele fala aqui, né? Então se esforcem para viver uma vida que agrada a Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. E lembre-se, você já tem tudo o que você precisa. Você só precisa viver, desfrutar e desenvolver essas promessas de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, meu amado.